Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui à nossa próxima aula do nosso módulo de banco de dados. E hoje então entraremos, pessoal, no conceito aí de junção entre as nossas tabelas, beleza, pessoal? Vamos então entender inicialmente o que é essa junção entre tabelas, né, pessoal? A gente viu ali na aula anterior, na qual a gente consultou ali o professor, depois consultou as nossas disciplinas para saber quais ali eram os atributos que estavam relacionados da nossa chave estrangeira de professor, enfim. Como que a gente então poderia fazer isso em apenas uma consulta, né? Sem ter que ficar executando duas queries de modo separado, né? Então é justamente isso que a junção entre as tabelas vai proporcionar para a gente, né? Que é essa relação, né? Relacionar dados ou tuplas de acordo com as respectivas chaves, né, pessoal? Então, como que é feito? Como que é o comando SQL, o comando DML que a gente utiliza para fazer essa junção entre duas ou mais tabelas, beleza? Então a gente vai utilizar o nosso operador de seleção, né, que é o nosso select, a lista de colunas da mesma forma, como já vínhamos fazendo, seguidas aí pelo operador from. Aqui então a gente vai fazer o seguinte: a nossa tabela A, vírgula, nossa tabela B, e assim por diante, vírgula, tabela C, D, enfim. Aqui então a gente quer relacionar, né, as tuplas, quer juntar essas tuplas da tabela A com a nossa tabela B. Seguido então pelo operador where, ou seja, onde a chave da tabela B na tabela A, ou seja, nossa foreign key, né, nossa chave estrangeira da tabela B na tabela A é igual à chave primária da tabela B, beleza? Vamos então trazer um exemplo aqui, né, para ficar um pouco mais claro. Então a gente tem, neste exemplo, as nossas tabelas de carro e a tabela de marca. Outro ponto que é legal a gente mencionar aqui, que é bastante utilizado quando a gente vai inserindo mais tabelas, né, pessoal, nas nossas consultas, para não ter essa duplicidade aí de nomes, enfim, de nomes de atributos, de colunas, a gente utiliza bastante os nossos alias, tá, pessoal? Então a gente pode, por meio aqui do operador as, que também é opcional, né, a gente pode colocar, denominar a nossa tabela carro como simplesmente C, ou algum alias, algum label, né, algum denominador que a gente queira atribuir. Então, qual que seria a sintaxe? Carro as C, ou seja, carro como C. Esse as, ele é opcional, tá, pessoal? Ele funciona também se a gente deixar carros C, né? Então é a mesma coisa. Vírgula, a nossa tabela B, que no caso é a nossa marca. No caso, a gente atribuiu um alias como M para a marca. Então, nesse caso, pessoal, vamos pegar um exemplo assim. A gente tem ali a nossa tabela de carro, sei lá, a gente tem o nosso Gol, o nosso Fusca, nossa Ferrari e assim por diante. A gente tem em outra tabela, né, na tabela carro a gente tem, vamos supor que a gente tem lá o ID da marca, né, que vamos supor também que seria um alto incremento, né, de marcas. Então a gente tem lá na tabela carro o nome, a cor e o ID da marca. E a gente tem outra tabela com os IDs e a descrição, o nome da marca, né? O ID 1 Volkswagen, 2 Ferrari e assim por diante, né? Como que a gente então pode trazer na mesma consulta, né, unificar as tuplas? Por exemplo, o Gol a gente sabe que é da marca Volkswagen. Então a gente trazer numa somente linha, né, numa tupla, somente todas essas informações já juntadas, né, já relacionadas aí. A gente então pode considerar aqui o nosso operador where e então dizer que o nosso C.id marca, que é a nossa chave estrangeira na tabela de carro, nossa chave estrangeira da tabela marca, é igual à chave primária lá na tabela de marca, beleza? Vamos pegar aqui então, para ficar ainda mais claro, né? Vamos pegar aqui o nosso banco de dados Tech Academy e University. Vamos então utilizar aquele mesmo exemplo lá que a gente fez, né? Separado, a gente fez um select from disciplina, né? Disciplina. Vamos já colocar um alias aqui, C. Vamos já executar aqui. Lembra que a gente fez lá, quem que é o professor de banco de dados? Quem que é o professor de sistemas operacionais? A gente foi lá e executou outro select na tabela de professor
para poder descobrir qual que era o nome, né, desse professor, que aqui a nossa chave estrangeira é o nosso CPF. Beleza, pessoal? Então, como que a gente pode fazer aqui a primeira forma? Disciplina C, vírgula, a outra tabela que eu quero juntar, que é o nosso professor, vamos colocar aqui um alias P, beleza? Where, disciplina C, não, perdão, vamos chamar de D de disciplina, né? D ponto. Quem que eu tenho aqui, então, na tabela de disciplina, né? Temos como chave estrangeira, que a gente quer vincular aqui o nosso CPF professor. Então, a gente quer dizer aqui que o nosso CPF professor seja igual o CPF lá na tabela professor. Então, a gente está relacionando, está trazendo, selecionando as disciplinas e professores, sendo que o nosso CPF professor na tabela de disciplina deve ser igual ao nosso CPF da tabela de professor. Vamos executar então aqui, pessoal. Já observamos então que ele já trouxe aqui, né, os respectivos registros que estão vinculados. Lembra lá o nosso banco de dados ISO, CPF do professor 00011122233, que é o nosso professor Girafales. Então ele já trouxe aqui para a gente qual que é o nome relacionado lá da tabela professor, qual é a tupla, né, o registro relacionado por meio da nossa chave estrangeira aqui. Beleza, pessoal? Vamos então aqui agora na segunda forma possível aí da gente juntarmos, né, relacionarmos duas ou mais tuplas de tabelas distintas. Então a segunda forma, pessoal, é por meio do operador join, tá, pessoal? O operador join, ele é bastante utilizado, né? Essa forma aqui é bastante utilizada aí na prática, inclusive bem mais utilizada do que a primeira forma, né? Embora a gente veja as duas aí no dia a dia, tá, pessoal? A gente vai ver ainda nas próximas aulas aí por que que o join, na prática ele é mais utilizado. A gente vai ver que a gente consegue ter mais recursos aí utilizando o nosso operador join, beleza? Então, inicialmente, select lista de colunas from. Então, ao invés de a gente utilizar a vírgula nesse caso, a gente vai colocar from a nossa tabela A, join, nosso operador join, com a tabela B, e ao invés, então, de utilizarmos o where, a gente utiliza o operador on. Beleza, pessoal? On, mesma forma, tabela A, ponto, chave estrangeira da tabela B, na qual a gente quer relacionar, igual a chave primária lá da tabela B. Da mesma forma que o nosso exemplo de carro com marca, ela ficaria então da seguinte forma, né? Carro C, join, marca M, on. C.id marca, que é a nossa chave estrangeira na tabela de carro, nossa chave estrangeira de marca na tabela carro, é igual à chave primária de marca lá na tabela marca. Vamos então, da mesma forma, executarmos, né, essa nossa consulta, essa nossa query, aqui com nossa disciplina professor. O que mudaria então, pessoal? A gente poderia então utilizar aqui o nosso operador join, disciplina com professor P, e ao invés do where, a gente utiliza aqui o operador on, beleza? Então aqui da mesma forma, queremos selecionar todas as colunas, né? A projeção aqui, queremos projetar todas as colunas, tanto de disciplina como professor. From, nossa tabela disciplina, fazendo então a junção com a tabela professor, onde o CPF do professor na tabela disciplina, que é a nossa chave estrangeira, é igual à chave primária lá da tabela professor, que é o nosso CPF. Vamos executar aqui então, pessoal. Reparem que nada mudou, né? O resultado aqui nosso é exatamente o mesmo, né? São duas formas distintas que nos trazem aí o mesmo resultado, beleza? Outro operador aqui, pessoal, agora é a nossa operação aqui de união, tá, pessoal? A gente, além de juntarmos, né? A operação de junção, ela é mais olhando na vertical, tá, pessoal? Desculpa, na horizontal, tá? Então a gente está juntando duas tuplas ali na horizontal, trazendo ali elas lado a lado. Já os operadores de união, a gente pode já ter esse conceito aí de unirmos verticalmente, né? Dentro do operador union, a gente tem o union, que vai combinar os resultados que são distintos entre duas consultas, e o nosso union all, ele vai combinar todos os resultados entre duas consultas, tá? Sem fazer então essa distinção entre eles. Então, como que a gente faz essa operação de união, né?
Lembrando que as projeções, né, as nossas colunas que selecionamos aqui, elas devem ser compatíveis, tá, pessoal? Então, o nosso operador union, como que funciona? A gente faz o nosso select, o atributo 1, from, nossa tabela A, fazendo então o union, utilizando o operador union ou operador union all, com a nossa segunda tabela B, trazendo o mesmo atributo, tá, pessoal? Vamos ver então aqui na prática, para ficar mais claro, como funciona, como a gente pode utilizar o nosso union na prática. Vamos pegar aqui, mais uma vez, nossa tabela. Vamos pegar agora a nossa tabela aluno, para a gente mudar um pouquinho, né? Vamos selecionar aqui. Então, a gente tem vários alunos, tá, pessoal? Então, vamos dizer aqui que eu tenho o nosso aluno A. Na primeira consulta, a gente pode ter algo assim do tipo. Vamos selecionar os alunos A, onde aluno.data de nascimento esteja, vamos pegar aqui no ano 2000. Between 2000, mês de janeiro, dia 1º, end, ano 2000, mês 12, dia 31. Beleza, vamos selecionar isso aqui. Ó. Vamos ver quem que ele vai trazer para a gente. Trouxe o Expedito Vidal e a nossa aluna Isabela Gomes. Ambos nasceram, então, no ano de 2000. Beleza. Então, vamos fazer outra consulta aqui agora. Vamos, então, selecionarmos todos os alunos. Então, aluno, no qual nosso aluno, ponto, nome. Vamos aqui mudar o alias, tá, pessoal? Para ele não confundir com o de cima. Vamos colocar aqui AL. Então, AL, ponto, nome, like. Vamos colocar aqui que o nome, então, o último nome seja Gomes. Beleza? Vamos ver o que ele vai nos retornar aqui, pessoal. Ó, então a gente tem Tiago Gomes, Carlos Gomes, Isabela Gomes, que são todos os nomes de alunos que a gente tem aqui na nossa tabela de aluno, que terminam aí com a sequência de caracteres, né, que é o nosso Gomes, beleza? Como então que a gente pode unir, né, unir esses dois resultados, somar ele aqui? Então a gente pode utilizar o nosso comando union, a primeira forma. O que vai acontecer? Vamos executar aqui. O que ele fez aqui então, pessoal? Ele uniu os dois resultados, né? Então ele somou aqui de modo vertical os dois resultados, de modo que ele trouxe tanto os alunos que tenham data de nascimento no ano 2000, né? E também os alunos que tenham como sobrenome aqui Gomes, beleza, pessoal? Então, para a gente ver qual que é a diferença do union, lembra que a gente comentou que o union, ele remove, né, os registros, aí, as tuplas que estão repetidas. Então, se a gente executar aqui a primeira consulta e a gente observar, a gente vai reparar aqui que existe aqui a aluna Isabela Gomes. E na segunda também existe a Isabela Gomes. Repare então que executando o union, ele só trouxe uma tupla aqui com a Isabela Gomes. Porém, se utilizarmos o nosso union all, a gente repara então que ele trouxe dois registros, né, repetidos da Isabela Gomes. Então, embora a primeira forma ali ele faça essa distinção, ele justamente por isso é um pouco mais custoso na prática, né, por já fazer essa distinção das tuplas que são repetidas. E o nosso union all, a desvantagem é que ele repete essas tuplas, né, com os mesmos valores, porém ele acaba sendo um pouco mais rápido na prática por conta de executar essa operação a menos. Então, vai depender de cada caso ali o que a gente quer trazer na nossa consulta para utilizarmos ou o operador union ou o nosso union all. Beleza, pessoal? Vejo vocês então na próxima aula, na qual iremos então dar continuidade ali com os nossos operadores, nosso operador join, beleza, pessoal? Grande abraço e até logo!